Podemos nos acomodar melhor a palestra de hoje, certo? Então, boa tarde. Mais um sábado. E hoje com um tema que eu não esperava realmente discutir ele, estudar ele online. Um tema assim importante, mas ele consegue ser menos importante do que o zazen. Esse é um tema que as pessoas gostam muito de saber, as pessoas têm muita curiosidade para falar sobre o karma. E existe uma curiosidade por parte das pessoas a respeito desse tema, dessa questão do karma, né? Existe muito mal entendido também nessa perspectiva quando se fala do karma. E a gente aqui na Casa Templo já faz um tempinho que a gente estudou esse assunto. A gente estudou esse assunto aqui no ano de 2016. Em 2016, inclusive, eu fiz uma série de vídeos mostrando um pouco quais são os sutras budistas que falam sobre esse tema, sobre o karma. E são vários. Se depois alguém desejar saber quais são esses sutras, pode mandar uma mensagem no grupo de estudos online, que eu seleciono o nome desses sutras e eu mando para você que desejar, né? Então, acredito que é preciso a gente primeiro dividir um pouquinho como é que eu vou falar hoje. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre alguns esclarecimentos sobre o que é karma. Sobre o que não é karma, primeiro, na visão budista. O que não é karma. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o karma na visão budista. Depois eu vou falar sobre a importância da ação. E em seguida eu vou falar um pouquinho sobre o karma no dia a dia. Lembrar que a gente não vai aqui aprofundar. Nós vamos, na verdade, refletir um pouco sobre esse tema, mas sem entrar em muitos detalhes, porque realmente é um tema muito extenso, é um tema muito complexo e muito bom também. Eu acredito que a percepção budista do karma, a visão budista do karma, é muito libertadora. Realmente o karma não é uma prisão necessariamente. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, certo? E então, para começar, no budismo, o entendimento sobre o karma é que o karma não é linear. Essa é a primeira coisa importante para a gente saber, certo? A perspectiva budista sobre o karma é que o karma não é alguma coisa linear. Ou seja, a minha segunda vida é uma consequência da minha primeira vida, a minha terceira vida é consequência da segunda, a minha quarta vida é consequência da terceira. Não. Na perspectiva budista, não é assim. Então, essa é a primeira coisa importante para você saber. A perspectiva budista sobre o karma não é que o karma seja algo linear. Ou seja, uma linha que você tem um ponto de partida
a um ponto de chegada. Então, não existe, na perspectiva budista, essa linearidade. Eu estou dizendo isso pelo seguinte motivo. Porque algumas pessoas confundem a percepção, o que o Dharma diz sobre o karma, com outras visões que no mundo ocidental são mais conhecidas. Então, algumas pessoas acabam misturando muito o que é o karma na perspectiva budista do que é o karma realmente em outras tradições. Alguém até ali já pediu o nome de alguns sutras. Em seguida, quando acabar aqui, a gente manda sim, certo? Então, isso é fundamental para a gente saber, certo? Então, assim, e quando existe essa mistura de conceitos de karma de tradições diferentes, coloca tudo no mesmo balaio, coloca tudo no mesmo campo, quando, na verdade, muitos conceitos de karma estão em visões, em campos totalmente opostos. Certo? Em algumas tradições filosóficas, religiosas, o karma, na verdade, o passado tem um peso maior do que o presente. Calma aí, eu não entendi. Se você for ler algumas coisas sobre o karma, existem algumas percepções de karma onde o indivíduo, onde o sujeito, onde nós estamos presos a um passado. Nós somos refém de um passado. Refém de um passado que às vezes a gente nem sabe ao certo o que aconteceu, como foi que houve, e a gente nem imagina quais foram as causas e as condições que me influenciaram a tomar determinadas atitudes no passado ou aqui e agora. Eu estou me fazendo entender? Tá claro? Então, reforçando isso, na perspectiva budista, o sujeito, o indivíduo, ele não está totalmente preso ao passado. Pessoal, vocês estão me escutando? Não sei se... Estão escutando ou não? Certo. Então, até aqui, tranquilo. Certo, ok. Então, essa é a primeira coisa importante para você saber. Na perspectiva budista, o indivíduo ele não está totalmente preso ao passado, como em algumas tradições, certo? Outra coisa. Às vezes, quando a gente lê alguma literatura sobre o karma, fica parecendo que nos cabe unicamente uma coisa: pegar o nosso karma, pagá-lo, morrer e renascer. Então, isso é o meu karma. Eu preciso carregar esta cruz. Eu preciso pagar, preciso limpar este karma.
Então, na perspectiva budista, a situação não é bem assim, certo? Então, vamos falar aqui o primeiro sutra budista que o Buda fala sobre o karma. É um sutra que, em português, ele é traduzido como a pequena análise da ação. Então, para quem desejar anotar, a pequena análise da ação, certo? Nesse sutra, que o Buda diz o seguinte: os seres são donos das suas ações, estudantes, herdeiros das suas ações, nascem das suas ações, estão atados às suas ações, possuem as suas ações como refúgio. É a ação que distingue os seres. Presta atenção que foi o que o Buda disse. O Buda falou que os seres são donos da sua ação, os seres são herdeiros das suas ações, eles nascem a partir das suas ações e também estão atados das suas ações, e que nós nos refugiamos nesse danadinho desse karma. Então, isso é importante que a gente entenda, que a palavra karma, ela tem origem no sânscrito. E eu fui buscar o significado da palavra karma. Karma significa literalmente ação. A palavra karma significa ação. Certo? Agora, para um entendimento mais apropriado do que vem a ser o karma, é importante a gente associar essa ação a uma base de ação. Ou seja, as nossas ações, elas dependem de uma base. Voltando aqui. Então, a palavra karma significa o quê? Ação. Só isso. Mas para a gente poder entender realmente o que significa karma, nós precisamos associar essa ação a uma base. Ou seja, quando eu estou agindo, existe uma base que me faz agir ou desta maneira ou desta outra maneira. Então, karma deve ser relacionado com a ação, e a ação, por sua vez, está relacionada com uma base. E para você realmente poder entender mais sobre o karma, você tem que saber como é que esta base é criada. Como é que essa base de ação ela se mantém? Ou seja, por que será que existe um modo que eu vejo o mundo, que eu entendo o mundo, que eu sinto o mundo e que me leva a agir? Como é que é isso? Para você realmente entender a lei do karma, é preciso você começar a pensar nessa base da ação, certo? E também uma outra coisa que nos ajuda a compreender o karma é associar a ação e a reação. Um segredo.
quanto mais eu tomo uma atitude, mais aquela atitude vai ficando natural para mim. Mais essa atitude vai marcando a minha mente e mais fácil, mais natural será eu pensar, eu sentir e agir desse modo e não daquele outro modo. Estou sendo claro? Então, continuando. Uma coisa que também nos ajuda a entender um pouquinho essa história de karma é comparar o karma, as ações, como uma semente. Isso aí é bastante conhecido, essa analogia. O karma pode ser associado também como uma semente. Quando eu estou agindo, eu estou jogando essas sementes. Essas sementes vão criar um resultado. Eu vou acessar esse resultado ou no presente, ou em algum tempo futuro. Exemplo, eu vou tomar uma atitude, eu vou desligar aqui esse celular. A consequência de desligar esse celular vai vir imediatamente. Nós vamos perder essa conexão. Agora, tem outras ações cujos resultados são um pouco mais demorados. Preste atenção nisso, que eu vou lhe dizer agora. Os resultados das ações só se concretizam quando as condições permitirem. O resultado das ações só vão se concretizar quando as condições permitirem. Tranquilo até aqui? Então, o que a gente está vivenciando hoje, o que nós estamos vivenciando aqui agora, na nossa vida, como um todo, é fruto das nossas ações, tanto individuais, como também ações que são coletivas. Pois no karma, na perspectiva budista, há um peso consideravelmente importante do que nós chamamos de interdependência. Olha só, imagine, para a gente estar aqui agora. Hoje é dia 9 de maio de 2020. Várias causas e várias condições foram se montando para a gente poder estar aqui conectado. A gente primeiro teve que nascer, a gente teve toda uma história de vida, alguém pensou em criar um celular, alguém pensou antes em criar essa internet, e alguém pensou em fazer um grupo de estudo. Então, várias causas e condições foram permitindo aos poucos que esse momento que existisse. Então, na perspectiva budista, não tem como a gente analisar o karma sem considerar a nossa interdependência. Uma outra coisa preciosa para você levar em consideração. Olha só. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, a gente se relaciona com as tendências delas. Então, chegou alguém no seu trabalho, na sua sala de aula. Como é que a gente se relaciona com essas pessoas? A partir das características delas, a partir das tendências dela. Eu não estou dizendo aqui que karma é uma doença e que a gente pega o karma do outro. Não é isso. Karma não é uma doença. Ninguém pega karma de ninguém. Nós interagimos
A Monja Coen, ela gosta muito de dizer assim: o karma é aquilo que eu faço com que chega até a mim. Opa, escutei quando alguém pensou, repeta aí. A Monja uma vez disse o seguinte: karma é aquilo que eu faço com que chega até a mim. Pronto, Joyce. Eu acredito que tenha sido Joyce. Podemos dizer sim. Uma base. Outra coisa, para a gente entender mais sobre isso. Olha só. Quando você tem uma interdependência positiva, aquelas sementes nossas, aquelas sementes que são mais negativas, elas são mais difíceis de se manifestar. Isso é importante você saber também. De repente, eu tenho determinadas sementes negativas. Sei lá, eu sou raivoso. Se eu tiver uma interdependência onde a raiva não seja comum, não seja frequente, a tendência é que essa minha semente de raiva não exploda tão facilmente quanto que se eu vivesse um ambiente raivoso. Então, na perspectiva budista, para a gente realmente entender o karma, nós precisamos considerar esse fato que há interdependência. Então, depois, quando você for analisar a sua vida, ou até agora mesmo, não sei, mas quando você for analisar a sua vida, na perspectiva budista de karma, lembre-se de levar em consideração a questão da interdependência. Porque é justamente essa interdependência que acessa conteúdos internos e me faz agir dessa maneira e não desta outra maneira. Por isso fica a dica. Quando você for abrir relacionamentos, cuidado em ver quais são as suas tendências que estão sendo acessadas. E também tome cuidado para você perceber o que é que você está acessando nas outras pessoas. Pessoal, por mim, a gente já pararia aqui, já está de bom tamanho. Vamos embora agora curtir o sábado de quarentena, porque o que eu, na minha perspectiva, o que eu já aprendi aqui, o que eu já refleti aqui, já vale a pena demais. Então, fica essa dica. Quando você for se relacionar com as pessoas, se pergunte: esta palavra minha, esta atitude, mexe em que na outra pessoa? Acessa o que nela? Raiva, amor, compaixão, sabedoria? Então, eu acredito que essa é uma visão muito mais profunda do que apenas aquela história: vamos ter que viver pagando o karma. E todo esse meu sofrimento que eu tenho aqui e agora é porque é um karma que eu estou pagando. Não. Daqui a pouco eu vou até explicar um pouco mais isso. Às vezes, só nos falta a habilidade mesmo de se relacionar com as pessoas. Às vezes não é karma, não. Às vezes é só falta de habilidade de se relacionar. Então, eu reforço. Tome cuidado, porque quando a gente se relaciona, a gente acessa e deixa as outras pessoas acessar as nossas sementes. Eu me lembro que Thich Nhat Hanh, ele escreve sobre o karma, e lá em um dos textos dele, ele fala o seguinte, que nós somos igual a um jardim.
nós somos igual a uma floresta. Nós temos várias sementes. Dependendo qual seja a nossa interdependência, dependendo qual seja a nossa condição, uma semente ou outra vai o quê? Vai brotar. Então, isso lhe ajuda bastante a entender o que é karma. É você comparar o karma com as nossas tendências. O meu karma está relacionado com as minhas tendências. O seu karma está relacionado com as suas tendências. Isso é tão interessante que alguém é capaz de se casar com a mesma pessoa 10 vezes. Fisicamente são pessoas diferentes, mas emocionalmente, em termos de mentalidade, essas 10 pessoas que fisicamente são diferentes, no sentido interior, é praticamente a mesma. Porque aqui existe em mim uma determinada tendência de ação, de procurar um determinado perfil. Então vamos aqui entender um pouquinho sobre qual a importância da ação. Primeiro, pessoal, por que será que a gente age? Alguém pode me ajudar aí? Por que será que a gente age? Com quais objetivos nós temos ações? Alguém pode ligar o microfone e falar também. Eu acho que pelo nosso ego tem muitos desejos, assim, almejar muita coisa, né? A gente está sempre sentindo a necessidade de agir. A gente age porque nós temos desejo, vontade de sair de um lugar, esse lugar não só materialmente falando, mas numa situação mental, numa situação emocional. Então a gente age primeiro por isso, porque existe um desejo de criar uma situação, de sair de uma situação. Então, é dito e coloca, quando tem um estímulo, e também a questão da interdependência, que nos leva ao quê? Que também nos leva à ação. Exatamente. Então, o Buda, daqui a pouquinho a gente vai recitar os versos do arrependimento, o Buda ele fala assim, o Buda é bem explicado. O Buda diz o seguinte, que nós produzimos karma, ou seja, nós agimos e produzimos karma a partir das nossas ações de corpo, de fala e de mente. Calma aí, como é? O Buda diz o seguinte, que nós produzimos o karma a partir do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente. Aqui já daria uma outra palestra, mas nosso objetivo aqui é apenas analisar de maneira mais simples e também mais superficial. Como assim através dos pensamentos? Sim, olha só, os pensamentos, eles vão se padronizando até que eles vão virar padrões de corpo e de fala. Então, quando a gente pensa muito em alguma coisa, há uma tendência fortíssima daquilo se reproduzir sobre o nosso corpo. Através de atitudes e também através de quê?
através da fala. Então, é importante que você vá percebendo isso. A ação me conduz a um lugar, a ação vai me tirar de um determinado lugar. E quanto mais eu vou tomando determinada ação, quanto mais eu vou tomando determinada atitude, quanto mais eu vou repetindo aquilo, mais a gente marca a nossa mente. Isso é outra coisa importante para você perceber, para você estudar. É o que nós chamamos de marcas mentais. As nossas marcas mentais. Quando você associa isso, essas marcas mentais, a questão da morte, por exemplo, a questão do samsara, é bonito de ver. Porque, veja, na morte, mesmo eu morrendo, eu sou apegado a algumas coisas. Eu tenho minhas tendências. E quando eu me for, há uma tendência fortíssima de procurar pessoas, objetos e situações que me permita vivenciar esses meus conteúdos internos. Tranquilo isso aqui? Fui claro? Alguém deseja tirar alguma dúvida dessa parte? Tranquilo. Então, eu quero que você leve isso. Reflita sobre isso, né? Quando eu disser bye bye daqui, essas minhas tendências vão falar mais alto. Eu vou procurar pessoas, objetos e situações que me permitam viver determinados conteúdos. E aí o praticante budista, o praticante do Dharma, nada para ele é mais importante do que o seu estado mental e emocional. Porque dependendo de como esteja meu estado mental e meu estado emocional, ou eu vou para lá, ou eu venho para cá. Então, o trabalho, a prática do budista realmente é procurar ficar bem momento a momento. Ou seja, é não ser levado pelos 3 venenos, pela raiva, pela ganância e pela ignorância. Pessoal, essa conversa é muito bonita. Agora, é preciso tirar essa conversa apenas das ideias da nossa cabeça e colocá-la em prática. E aí, para você poder ver isso, praticar isso, antes tem que vir o que a gente fez no começo, ainda agora, que é a prática do zazen. Então, na hora, em vida e também na hora da morte, nada é tão importante quanto o nosso estado emocional e o nosso estado mental. Isso é o que mais importa. Então, na perspectiva do Buda, prazer e dor não resultam de uma metafísica. A pessoa não está feliz ou triste, sente prazer ou dor, graças a uma força metafísica agindo na vida da pessoa. Prazer e dor
decorre, na verdade, de ações. E essas ações têm a ver, como a gente disse lá no começo, com uma base, a gente chamou de base de ação, e também tem a ver com a interdependência. E quando a gente começa a analisar um pouquinho o karma no dia a dia, é interessante que muitos falam o seguinte: ah, fulano é o meu karma. Isso é o meu karma. Não. Na maioria das vezes, é porque a gente não sabe se relacionar. Tem nada a ver com o karma. É só falta de saber se relacionar com uma pessoa, com determinados objetos e também com determinadas situações. É porque as pessoas confundem karma que significa ação, com retribuição kármica. São duas coisas diferentes. Nós não vamos falar hoje aqui sobre retribuição kármica. Nós estamos falando de karma na visão mais superficial, da maneira mais fácil, certo? Então, infelizmente, as pessoas confundem karma, que é a ação, com uma retribuição kármica. Então, assim, tome cuidado, como a gente estava dizendo antes, porque às vezes aquilo que eu acho que é uma retribuição kármica, na verdade, pode ser só falta de habilidade de se relacionar, ou então significa dizer também que uma determinada pessoa está tirando de mim determinados conteúdos que eu quero ver guardado. Olha só, preste atenção nisso também. Quando você for se relacionar com uma pessoa, perceba o que ela tira de você. Quais são os conteúdos que ela acessa em você? O que é que elas colocam em você? Porque, às vezes, se relacionando com as pessoas, a gente diz, não gosto dessa pessoa. Mas não só diga não gosto de tal pessoa. Procure saber o porquê de você não gostar dessa e adorar aquela outra. Porque, como eu disse ainda agora, nós nos relacionamos com as tendências das pessoas. E, infelizmente, algumas visões de karma beira a maldade, beira o terror, beira a falta de compaixão. E o pior de tudo, algumas percepções de karma flerta até com a falta de sabedoria. Eu estava até lembrando ainda agora de um caso que aconteceu com uma criança de 6 anos no Rio de Janeiro, já faz um certo tempo. Isabela Nardoni. Essa menina, Isabela Nardoni, ela foi jogada do 6º andar de um prédio. E eu me lembro que alguém, na época, me disse: era o karma dela. Era o karma dela. Se alguém for violentado, violentada sexualmente, é muito perigoso a gente dizer é o karma dele, é o karma dela. Porque daí é só um passo a passo para dizer assim: ele merecia. Ela merecia. Essa percepção me faz lembrar da Idade Média.
me faz lembrar da visão de mundo que as pessoas tinham no período medieval, lá no tempo do feudalismo, que na verdade era uma visão digamos, choveu, Deus quis. Fez sol, Deus quis. Teve um tempo na história da humanidade, e algumas pessoas ainda flertam com isso. O que aconteceu, aconteceu não porque causas e condições permitiram. Aconteceu só pela vontade de uma meta física. Então, se você quiser conhecer o seu karma, ou seja, o seu modo de ação, as suas tendências, porque karma é isso, na perspectiva budista, você precisa imediatamente voltar para o aqui e para o agora. Porque esse influxo kármico aparece no momento presente. Em outras palavras, a força kármica que me leva a entender o mundo, que me leva a sentir o mundo, a ver o mundo e a agir, essa força kármica, ela só se manifesta no presente. E olhe que coisa libertadora agora. Quando eu consigo perceber isso com clareza, isso é tão libertador que eu modifico. Olha que loucura. Eu modifico. Quando eu consigo perceber esse influxo kármico, essa força kármica, eu modifico o meu passado e o meu futuro. É uma pena não aprofundar essas coisas, por enquanto. Na verdade, inclusive, era o tema do nosso retiro desse ano de 2020, né? Que a gente está aqui na Casa do Templo, faz um retiro, pelo menos um, na verdade. No mês de setembro, no feriado de 7 de setembro, a gente estuda alguns temas. E esse tema de karma era um deles. Karma, renascimento e também falando sobre as 6 paramidas. O senhor pode repetir, por favor? Escutei quando alguém pensou. Como é essa história? Quando você consegue... Exatamente, Ana Cláudia. Realmente é muito interessante. É o que o budismo chama, é o que o Buda fala de o tempo circular. Inclusive foi, Ana Cláudia, a primeira coisa que eu falei no começo da palestra. Quem for entender o karma como sendo alguma coisa linear, não vai entender nada do que eu estou dizendo aqui agora. Não entende por quê? Porque uma ação só dá resultado quando as causas e condições permitirem. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou ser educado quando eu estiver falando isso aqui. Eu prometo que eu vou ser educado. Imagine só. Vou tomar até uma aguinha para ficar tranquilo. Imagine só. Faz de conta que eu trabalho numa empresa. E aí essa empresa quer que eu vá fazer um treinamento ou participar de uma reunião na Índia. E aí eu pego um voo daqui do Brasil e vou embora para a Índia. O avião lotado cai. Todos morrem. Eu não vou nem entrar na polêmica de ter sobrevivido só um. Se você acredita que tem uma metafísica controlando todo esse movimento, você está dizendo o seguinte, que toda a vida dessas pessoas e das outras
Mas no caso dessas que estão nesse avião, a vida de todas essas pessoas, sei lá, dessas 200 pessoas, foi programada, tintim por tintim, do nascimento a todos os relacionamentos que ela teve durante sua vida para se acabar ali naquele voo. Então, quando a gente entende o karma como sendo um influxo, uma força, uma tendência, quando a gente se senta em zazen, a gente começa a perceber que esse influxo surge. Ou seja, esse movimento que me leva a pensar as coisas de um jeito, esse movimento que me leva a entender as coisas de um jeito, a sentir as coisas sempre de um jeito, a agir de um determinado modo, quando eu entendo isso, quando eu vejo isso claramente, eu posso modificar. É por isso que a gente senta em zazen também. É para perceber com clareza, para desenvolver concentração e desenvolver clareza, para observar todo esse padrão emocional, mental e também de atitudes brotando. E aí a gente observa isso, algumas vezes nós vamos ser reféns disso, e outras vezes nós vamos estar com um nível de concentração tão grande que aquela força, aquele fluxo kármico chega e a gente fica paradinho e deixa tudo isso morrer de fome. É a não ação, é o poder da não ação. Mas nós também temos que ter cuidado, porque a omissão também é muito perigoso. Mas nós estamos falando aqui da questão da ação. É a análise do momento. Então, existe uma diferença. O que a gente chama de karma situacional e karma pessoal. Nesse período todo que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que não existem relações kármicas pessoais. Existe. Só que é um outro... Aqui já daria a diferença entre karma pessoal e situacional, já daria uma outra palestra. Então, para encerrar a palestra e a gente começar a fazer recitar os versos do arrependimento, eu queria fazer a leitura de um verso, de um texto, de um monge budista chamado Ajahn Thanissaro. Ajahn Thanissaro escreve o seguinte: a noção de karma no budismo foca no potencial libertador daquilo que a mente está fazendo a cada momento. Vou repetir. A noção de karma no budismo foca no potencial libertador daquilo que a mente está fazendo a cada momento. Quem é você? De onde você veio? Não se compara em termos de importância aquilo que a mente está fazendo a cada momento. Olha que magnífico isso, pessoal. Na perspectiva budista, é menos importante você saber de onde eu vim, para onde eu vou. Isso é menos importante do que entender. Porque sua mente está fazendo determinada coisa em um determinado momento. E ele continua.
quem você é, de onde você veio, não se compara em termos de importância aos motivos da mente para fazer aquilo que está fazendo agora. O Buda viu que o karma opera através de um processo de feedback. Com o momento presente sendo determinado. Preste atenção nisso. O momento presente sendo determinado tanto por as ações do passado como do presente. As ações do presente influenciam não somente o futuro, mas o próprio presente, que foi aquilo que eu disse lá no começo. Ou seja, as condições, os estágios de tempo. Essa constante abertura para a influência da ação no presente, no processo causal, torna possível a livre escolha. Ou seja, no momento presente tem uma brecha. Quando você habita nessa brecha, quando você mora nessa brecha, você tem liberdade de ação. Você tem, como ele coloca aqui, a livre escolha. Essa liberdade está simbolizada na imagem que os budistas usam para explicar o processo da água corrente. Tem coisa mais forte do que a água? A água apaga o fogo. A água, de pouquinho em pouquinho, ela é continua. Certo? A torrente que flui do passado, o influxo kármico que vem do passado, é tão forte que pouco pode ser feito, exceto manter-se firme num lugar. Porém, existem ocasiões em que a torrente, a força, o influxo kármico é suficientemente fraca e pode ser desviada, quase que para qualquer outra direção. É isso. Sobre o karma é isso. Alguém deseja perguntar algo? Rodrigo, só agradecer. Alguém colocou mais alguma? Fez uma observação ali, eu não consegui ler. Foi Luísa, José. Ela disse apenas agradecer pela clareza e lógica na explicação. Certo. Pessoal, esse estudo... Obrigado, Sozen. Esse estudo a gente fez aqui em 2016, aqui na Casa Tem. A gente foi pegando os sutras budistas, eu fui lendo, cortando, e a gente teve essas palestras aqui, não é? Então, sobre o karma, essa é a visão inicial, seria a visão inicial, a visão mais básica. Alguém deseja colocar mais alguma coisa ou podemos fazer a recitação?
Então vamos lá. Ó, nas noites de lua cheia, alguém colocou que precisa aprofundar os estudos. Nós precisamos. Nós precisamos. Pessoal, nas noites de lua cheia e também nas noites de lua nova, os budistas eles se juntam e eles recitam os versos do arrependimento. Esses versos do arrependimento, eles também são recitados por nós que somos monges antes de dormir, né? Nos templos existe a cerimônia do arrependimento. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido, ou até mesmo lido, assistido a alguma cerimônia de arrependimento. A gente vai recitar aqui o verso em português, o verso mais curto, certo? Então, sozinho ele vai tocar o sino. Só para É esclarecer tudo umas de coisas, novo. eu Luísa vou, também. Então, vamos lá. vou deixar só o meu microfone aqui, o de Josen, ativado, porque senão vai dar muita interferência no som, certo? Mas, para quem nunca participou da cerimônia, Josen vai recitar uma frase e a gente recita logo em seguida. Aí eu vou deixar o meu ativado, porque quando eu recitar, aí vocês recitam junto comigo, tudo bem? Vou pedir para que todos fiquem em gachô. Vamos palma com palma para a gente começar. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Todo Todo karma karma prejudicial. prejudicial alguma vez cometido por mim, Devido à minha ganância, raiva e ignorância, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido do meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. agora de tudo eu me arrependo. Muito obrigado, pessoal, a todos que vieram. Próxima prática será quarta-feira, 7h30. Aguardamos vocês lá.